Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Priscila Destro. Eu falo em nome do MEI, Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Gostaria de contar para vocês um pouquinho do que é o MEI. Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba surgiu há mais de um ano, aqui na cidade de Indaiatuba. É um grupo de mulheres que visa uma ajudar a outra e o crescimento em conjunto. Não somos concorrentes e também não somos um catálogo de vendas. Dentro do grupo tem várias mulheres empreendedoras e entre elas eu vou estar conversando com uma hoje, que é a Karen Vier. Ela é não só terapeuta, mas ela também trabalha com desenvolvimento humano, né, Ká? Como é que é um pouquinho? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, boa noite, adorei o convite. É muito bom passar a experiência para as pessoas, né? Bom, a minha primeira formação é administradora hospitalar, então tem essa especialização, que eu acreditava que eu precisava ajudar as pessoas, e eu falei, bom, eu vou ser médica. Já trabalhava desde os meus 15 anos na área médica, então eu quis ser médica. Não fui. Mas acreditava que eu podia ser médica para ajudar as pessoas. Médica em qual área, assim, você fala? Enfermaria? Eu queria ser médica e mudar para a África. Olha isso. Esse era o meu objetivo. Mas aí a medicina, eu prestei medicina, não deu certo. Convivi muito tempo dentro da área médica, em centro cirúrgico, mas eu falei, não é isso ainda, né? E parti para a área da terapia. Que legal. Voltei para a terapia, fiquei na terapia a partir dos meus 22 anos. E aí eu falei, bom... Terapeuta? Com massoterapeuta. Massoterapeuta, inicialmente. E fui trabalhando técnicas, adorava. E a gente vê transformação nas pessoas, porque a massoterapia, ela traz, né, muitos pontos que você trabalha, porque o nosso corpo reflete tudo que a gente vive, que a gente sente, que a gente pensa. Mas aí, bom, passou um tempo, me formei em administradora hospitalar, que foi a primeira formação. Passou mais um tempo, um amigo que é produtor falou assim, não, você é atriz nata. E eu fui pro teatro. E ela fala muito bem, tá? Desculpa. Ela fala muito bem, desenvolve muito bem, tem uma postura. Sabe aquele mulherão? É um mulherão. A Karen é um mulherão. Imagina. Somos, né? E por conta disso eu fui pro teatro, fiz teatro, né? E falei, nossa, tá faltando alguma coisa. Porque a terapia vinha na minha vida, mas não era algo que eu empreendi no momento, porque, infelizmente, precisava de motivações, investimentos. E aí eu voltei, então, para estudar, e aconteceu fatos na minha vida que eu vou contar depois. E aí eu realmente voltei para os estudos, e aí eu voltei para a terapia. E aí me pós-graduei em desenvolvimento humano, e aqui estou. Que legal, Karen. Conta pra gente, assim, na parte de empreender, desenvolver pessoas. O que é o desenvolvimento humano, para quem não conhece, assim, essa área? Bom, eu trabalho com terapia sistêmica, que é voltado para a técnica de terapia em constelação sistêmica familiar, organizacional. É olhar para a sua vida sistêmica. O que é o sistêmico? É a família, seu sistema familiar. Então, isso para mim fez com que eu tivesse esse contato com 31, 32 anos. Hoje eu tenho 45. E por conta disso eu conheci, mas é algo que eu falei assim, nossa, interessante, vamos olhar para isso. Quando eu parti para a ideia de falar, nossa, agora eu vou ajudar as pessoas. Desenvolvimento humano é o quê? É fazer com que a pessoa volte a se reconectar com a sua essência, que é quem você é, para que ela, então, tome o pulso da vida dela. Por quê? Porque eu precisei fazer isso no momento da minha vida. Eu sempre busquei um reconhecimento na minha família, e a gente fala, porque pai e mãe pra gente é tudo, a gente, eu quero que minha mãe reconheça e me abençoe no que eu preciso. E não é sempre assim. Então, eu precisei sempre buscar na minha vida. E com 31 eu engravidei sem trabalhar. Eu sempre trabalhei com CLT e eu estava desempregada quando eu engravidei. E eu precisei voltar a realmente olhar para mim e me empreender. Aí eu tive que fazer essa virada. Então, eu tenho uma filha, eu não sabia se eu casava ou não, porque eu namorava apenas. E aquilo, para mim, era uma crença que eu tinha. Não, eu não vou casar se um dia eu engravidar. Aconteceu exatamente isso. Mas, assim, a vida fluiu e eu voltei, então, para essa área de estudos e desenvolvimento humano, porque eu realmente falei, agora eu vou realmente ajudar as pessoas. Então, eu faço com que você se reconecte a você mesmo. Que legal. E conta pra mim, assim, a parte sistêmica que você fala. Como que você utiliza? Tem técnicas? Tem muitas pessoas que têm preconceito ou que não sabem. Eu sou bem sincera, as pessoas, às vezes... A Karen, ela participa do grupo do MEI e quando ela fez a primeira apresentação dela, as pessoas ficaram, nossa, mas o que é, né? Constelação, o que é sistêmica? Desenvolvimento, era muita informação.
Então, igual você falou, você trabalha o desenvolvimento familiar ali dentro, mas são técnicas, né? Não é do dia pra noite, não é uma coisa que vai acontecer, não é bruxaria, tá? Como que as pessoas falam isso, pelo amor de Deus. Como que é, Cá? Bom, vamos lá. Bert Hellinger é a pessoa, é o responsável que ele estudou muito filosofia, ele foi missionário, ele foi professor, ele viajou o mundo e ele desenvolveu uma técnica chamada constelação familiar, que depois utilizou-se o nome constelação sistêmica familiar, e hoje, cada dia que passa, vai a nomenclatura mudando, né? Mas complementando. O que é o sistema? É o familiar, nossa base, né? Todos nós somos filhos de pai e mãe. Então, eu tenho pai, tenho uma mãe, que tiveram pai e mãe, que tiveram pai e mãe, então a gente vê aquela árvore genealógica que vem vindo, né? Exato, perfeito. E a partir desse pressuposto, Bert estudou que existia problemas, vamos falar assim para ficar mais simples, onde todas as famílias passavam. Por conta desses problemas que se repetiam, problemas que aconteciam, e tem em todas as famílias, ele desenvolveu 3 leis sistêmicas. Ele colocou uma nomenclatura, 3 leis sistêmicas. Então, ele fala que em todo o sistema familiar, essas 3 leis se enquadram. Então, primeira lei sistêmica é o pertencimento. Todo mundo daquele sistema pertence, independente do que a pessoa fez ou não. Então, vamos pensar uma pessoa que é um alcoólatra e a família não concorda com a posição dele e ele é excluído. A gente não pode excluir ninguém. Ele tem esse conflito, vamos falar assim, causa danos na família, não tenho dúvida, muitos, né, causa danos. E aí, por conta disso, então, eles tomam uma posição. E nesse momento, quando há essa exclusão, alguma coisa no sistema familiar vai acontecer para que essa pessoa volte do sistema. O quê? Muitas coisas. Então, pode ser conflitos de dinheiro, pode ser conflitos de relacionamentos, pode ser conflitos entre pais e filhos, muitas relações. Então, a gente lida bastante nas constelações com isso. A segunda lei sistêmica é a lei do equilíbrio, hierarquia, que é o maior precede ao menor, porque ele veio antes. Entendi. Então, minha mãe é maior que eu, as responsabilidades da minha mãe é dela, e eu nunca posso ter o equilíbrio dessa relação, que é a única relação que não tem equilíbrio, porque a mãe só doa, os pais, né, só doam e os filhos recebem. Eu não tenho essa troca. Então, vamos para a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio do dar e tomar, hoje a gente fala. Então, a única relação que não tem troca é pais e filhos, mas as demais, como eu e você, como amigas, uma hora você dá, eu recebo e vice-versa. Olha. Quando não tem essa relação equilibrada, rompe. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas ela está falando que se alguém se doar muito e a outra não, vai romper? Quantos casamentos se rompem? Quantas sociedades se rompem por conta disso? Quantas mulheres fazem muita coisa esperando um retorno, né? E a gente vem de uma cultura que, graças a Deus, está mudando muito, onde a mulher não era vista. Então, assim, quando a gente fala em pertencimento, a gente puxa muito para a família, no sentido, eu pertenço à minha família, você pertence à sua. Mas nós pertencemos a um mundo. É muito maior. Então, quando a mulher está numa sociedade que não é vista, ela está sendo excluída. E, de algum momento, quando tem essa exclusão, há um desequilíbrio. Então, essa troca não vai existir. E isso, nós estamos batalhando para que mude. Então, quando a gente volta-se para um olhar sistêmico, eu tenho a base, que é a família, mas ela é muito maior. Hoje, a constelação, até a Sophie Hellinger, que está no Brasil, fazendo cursos, enfim, constelações, e para quem esteve com ela no final de semana retrasado, me contou que ela diz muito isso. As constelações vão chegar um momento que as pessoas não vão precisar mais constelar, porque a ampliação de consciência está sendo muito grande, tem várias técnicas para isso, essa reconexão consigo. Então, hoje uma pessoa que faz uma constelação, ela vai se reconectar com a alma dela. Então, ela faz esse processo e ela vai olhar para a família, para os conflitos, para as repetições, que é um dos temas que a gente trabalha muito, de uma outra forma. Então, assim, ela se reconecta com a sua alma. Então, ela vai ter o entendimento daquilo que é para você. Por isso que a gente amplia. Por isso que a gente cresce, a gente desenvolve. Ninguém vai pegar na minha mão e falar assim, vem cá.
A pessoa fala, não dá, né, dá a vara, mas não dá o peixe. Não, não é nem bem isso. É muito mais profundo. É eu fazer com que a Priscila olhe para a vida dela e que ela entenda que tudo que aconteceu, existe um reconhecimento, porque a gente não muda o passado. Não tem como ainda. E nem quero. Por quê? Porque eu sou hoje, mediante a minha história, a história da minha família. Então, quando eu honro tudo isso, quando eu reconheço tudo isso, faz com que eu tome a minha vida muito melhor. Então, quando a gente vai partir para o desenvolvimento humano, para esse lado sistêmico, quantas pessoas têm traumas de infância, quantas pessoas têm trauma de pais, abusos, diversos abusos. Então, a gente faz com que a pessoa ressignifique traumas. Entendi. Então, ela vai olhar de uma outra forma. Ele chega a ser como se fosse barras de Axis? Tem essa troca igual de barras de Axis ou ainda... Eu trabalho com barras. Né? A barra de Axis tem os 32 pontos que a gente faz com que a pessoa tenha consciência daquilo tudo no seu corpo, porque nós temos nossa cura, Priscila. A nossa cura está dentro da gente. Então, quando eu falo que eu sou uma terapeuta para desenvolvimento humano, é justamente isso, fazer com que você se reconecte a tudo isso. Entendi. Barra de Axis é maravilhoso. Você faz esse acesso e, assim, tocando esses 32 pontos que fica na cabeça. Porém, eu também trabalho com frases quânticas, que, aliás, tem meu potinho aqui que eu vou depois falar para vocês. Frases quânticas. Por quê? Porque a gente tem a nossa reprogramação mental, ela é muito importante. Então, quando eu sou uma pessoa positiva, e você nunca vai ouvir da minha boca algo negativo. Se você ouvir, é porque alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque eu não consigo olhar para conflitos e falar assim, nossa, eu tenho um problema. Não, eu tenho um conflito que eu preciso olhar. Aí vem a minha pergunta, o que você precisa aprender com isso? Oportunidades. Exato. Então, assim, nossa, sofri. Tá, sinta a sua dor, deixa doer. Mas, assim, qual é o ensinamento ali, embutido, que você tem que aprender? Isso é a grande chave que vira a vida das pessoas, que virou a minha. Que interessante. Eu toquei em barra de Axis porque eu sou muito da lei da atração, desde sempre. Se você puxar meu histórico, tem muita coisa que você vai achar ali dentro. Hein? As minhas famílias antepassados, não sei se uma coisa liga a outra, essas partes espirituais em todas, mas, cara, eu sempre sou ligada muito ao lado de emotiva, e eu sou muito ligado à parte de atração, igual eu falei pra você, tudo que eu remeto, que eu desejo, graças, muitas coisas eu consegui. Sabe aquela coisa de tipo assim, nossa, eu preciso muito disso porque vai acontecer alguma coisa na minha agência, vou fechar um contrato grande, eu preciso que aconteça isso e aquilo, e acontece certinho. Nossa, dá o segredo, por favor. Gente, acontece certinho, eu coloco assim, aconteceu recentemente até, eu falando pro Sérgio, meu esposo, eu falei, nossa, a gente poderia fechar o contrato com essa empresa, porque fechando o contrato com essa empresa tal dia, a gente vai fazer isso e isso. Você acredita que a empresa fechou o contrato no dia X, eu fiz o que eu tinha programado? E posso falar por quê? Porque muitas vezes, a sua essência, quando você parte para isso, não é só, eu vou fazer a lei da atração, então eu vou a partir de agora. Não. Primeiro, quando você emana, vamos falar assim, essa parte energética, né, para o universo, você não pensa só em você. Você olha para um todo. Quando você está falando de um contrato, você está falando entre partes. Quando é bom para você, é bom para outra parte, ela vai acontecer. Porque você está fazendo com quê? Com honestidade, com clareza, para que as pessoas realmente tenham essa troca. Vai lá na terceira lei sistêmica. Olha. Tudo está envolvido. Por quê? Se eu for vender essa caneca para você, e eu sei que ela tem um custo X, obviamente eu tenho o meu trabalho que eu vou embutir, mas eu não preciso explorar. E ela vai vender, sei lá, 60, 70 reais. Não, eu quero 200 porque as mulheres empreendedoras, tem muita mulher chique, muita mulher rica, então eu vou vender mais caro. Isso é um abuso. Então, assim, o valor agregado a gente tem que colocar. Mas existe uma energia para que isso aconteça. Eu não posso explorar. Exatamente. E a gente vê muito isso. São opções, são escolhas. Nós temos escolhas na vida. Então, quando você escolhe contribuir, então eu digo sempre, para você receber, você tem que doar antes. Eu trabalho no SUS. Então você está trabalhando no SUS porque você quer se doar? Não, é porque eu tenho amor à constelação. Eu gosto demais nessa transformação. E lá eu faço as dinâmicas. E como é lá no SUS com essas dinâmicas? Conta pra gente. Cara, é maravilhoso. Porque você me contou uma parte dessa história que
Já aconteceu comigo, tá? Eu gostei muito dessa parte. Vamos ver, depois eu te conto. Mas conta um pouquinho pra gente dessa parte que você entrou no SUS, como que eu acho bem interessante. Bom, o SUS tem as terapias integrativas e você pode desenvolver esse trabalho lá dentro, porém tem algumas características, eu nem vou detalhar muito agora, mas o importante é que eu estou dentro do SUS trabalhando com as dinâmicas sistêmicas. Então, eu trabalho com grupos de ex-dependentes químicos no município de Valinhos e trabalho com mulheres que estão no grupo psicossocial, que nós chamamos, que são mulheres que já sofreram abusos, né? Todos, né? São mulheres que não têm entendimentos psicológicos, não conseguem viver, enfim, precisam voltar para o mercado de trabalho, uma série de coisas. Então, quando eu desenvolvo essa técnica, o que eu faço? Eu trabalho temas. Então, por exemplo, eu trabalhei no mês passado o tema pesos. Falei assim, Karen, mas como assim pesos? Tema forte, hein? Fortíssimo. Que, aliás, né, Tema forte. ele dá uma amplitude de trabalho. Lá, por exemplo, com as mulheres, né? Eu desenvolvi a técnica e falei, bom, para vocês, o que pesa na sua vida hoje? Assuntos diversos. Eu estou trabalhando num grupo que está ali para equalizar o seu valor na sociedade. Então, por exemplo, muitos falam, meu casamento, minha mãe, eu não tenho dinheiro, isso para mim é pesado, eu não consigo sair de casa. Então, assim, tem várias vertentes, tem vários olhares para isso. Então, eu pego algo coletivo dentro do tema peso, que é o tema principal, e eu vou, então, fazendo com que essa pessoa ressignifique traumas baseado no peso que ela tem na dinâmica. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, pai e mãe, porque se eu tenho um peso referente aos meus pais, é porque eu posso estar pegando deles a responsabilidade de cuidar de uma família, por exemplo. Eu sou menor, eu não dou conta. Mas meu pai, sei lá, era alcoólatra e eu precisei assumir a família. Tá, eu compreendo. Mas agora vamos deixar essa responsabilidade para lá, no sentido de reconhecê-la, honrar, respeitar, mas ficar só com o que é seu. Olha. E assim, a dinâmica ela é maravilhosa, porque eu constelo todo mundo que está no grupo em relação a um tema. Porque quando a gente fala em constelação sistêmica, eu estou falando da sua vida. Então, as pessoas, quando abrem o campo para trabalhar um conflito específico, por exemplo, sei lá, eu tenho problema com dinheiro. Dinheiro é relacionado à mãe. Olha isso. Não fala isso, tenho filho. Então, se você não tem uma boa relação com sua mãe e com o pai também, é que ambos têm uma frente em relação ao dinheiro de uma forma diferente. Cássia, prosperidade é pai. Se você souber da minha família, cada perrengue, gente do céu. A minha não é diferente. Olha, cada perrengue da minha família. A minha não é diferente. E eu vou contar rapidinho para você uma passagem da minha vida que aconteceu o ano passado. O meu pai fez a passagem dele o ano passado. E uma semana antes dele fazer a passagem, eu estava viajando em Curitiba, numa constelação de um grupo de estudos. E eu passei por um processo de constelação que, na época, eu falava assim, nossa, gente, eu passei por um abuso. E o tema era abuso, que estava lidando no campo. E eu entrei para ser trabalhada nesse campo. Aí me perguntaram, qual foi o seu abuso? Aí eu disse assim, meu abuso foi quando a minha mãe pedia para mim e para o meu irmão, quando eu tinha 7, 8 anos, pedia pensão para o meu pai. Os meus pais se separaram, eu tinha 3. Eu achava um absurdo. Eu falava, imagina, nossa, eu não tenho que pedir para o meu pai dinheiro. Eu não posso pedir esse dinheiro. É um abuso que ela fez comigo. Então, olha o julgamento com a minha mãe. Olha. E eu estou dizendo, numa constelação, lá atrás, eu tinha 7 para 44, nossa, são 37 anos. E esse peso que eu carreguei, vamos falar assim. E aí, o constelador falou assim pra mim, mas esse dinheiro era de quem? Quando ele faz essa pergunta, a gente cai na consciência. Eu falo que é lindo, né? Porque a gente se conecta com a alma. O dinheiro era meu, não era da minha mãe. E a pensão é minha, não era da minha mãe. Pra quem que ela tava falando pra você pedir? Eu pedi o meu próprio dinheiro e eu falei não. Então, eu digo para você que a minha vida financeira sempre foi oscilante porque eu não reconheci o dinheiro que veio do meu pai. Olha. Eu falei não. E, pasmem, eu fui para Curitiba, voltei, meu pai foi internado na terça-feira e eu dormi com meu pai naquela noite.
E ele falou assim pra mim, senta aqui do meu lado, filha, me conta como foi o curso. E eu comecei a relatar. E meu pai falou assim, quando eu sair daqui, eu quero ir com você, porque eu acredito no seu trabalho. Eu falei, pai, eu te levo. Ele falou assim, mas tem uma coisa que eu preciso te falar. Tudo que eu fiz até hoje foi para deixar para vocês, porque sou eu e mais 3 irmãos. Entendi. E ele falou assim, e eu quero que vocês olhem para isso. Eu falei, eu aceito. Na hora, eu falei, aceito. Pronto. O que eu neguei lá com 7, eu quero. Eu aceito. E ele falou assim para mim, eu preciso te dar uma coisa, que era algo que eu esperei a vida inteira, que foi um abraço. E meu pai me abraçou. Aliás, chorei. Hoje eu consigo falar sem chorar. Mas assim, chorei muito. Nós choramos muito, né? E ele falou que me amava. E eu dormi aquela noite com ele. Foi muito linda. Né? Eu tinha acabado de passar por um processo de constelação, onde eu reconheci o dinheiro. E ele fala isso pra mim depois de 3 dias. E depois de uma semana, ele é entubado e morre. Ou melhor, faz a passagem. Então, assim, tanto que na última visita no hospital, eu olhei pra ele, não pude entrar. Ele estava na UTI, mas com suspeita de Covid, então eu não pude chegar perto. Mas mentalmente a gente sabe que a energia acontece, pensamento é energia. E eu liberei meu pai. E na madrugada do dia seguinte ele fez a passagem. Então, assim, eu passei pelo processo da constelação para reconhecer um abuso que eu acreditava que era um abuso, da minha mãe não era. Era um reconhecimento do quê? Dinheiro. Então, olha, abuso, dinheiro. Você acha que essa constelação, exatamente neste momento, ia acabar acontecendo o que aconteceu com seu pai, foi um funil intuitivo para tudo dar certo? Um exemplo, você precisava realmente estar naquele curso para você reconhecer e acontecer, a gente sabe que aconteceu com seu pai. Foi algo que é predestinado? Existe essa palavra predestinado? Você acredita no destino? Eu acredito no destino no momento em que eu acredito na minha vida. Eu tenho a minha vida que eu tomo dos meus pais. Meus pais me deram essa oportunidade de ter a vida. A partir do momento em que eu tenho a consciência de tudo que é meu, eu tenho escolhas a fazer daqui para frente. Então, para mim, do meu ponto de vista, quando você fala em destino, eu falo que o destino é minha vida. E eu tenho escolhas para fazer. Então, eu poderia não estar aqui hoje olhando para você, conversando, batendo esse papo delicioso, trocando essa experiência e deixar para um outro dia. Eu não sei o que tem por vir. Então, eu tenho escolhas para fazer. Então, assim, eu sei que se eu atravessar na frente de um caminhão, eu vou ser atropelada. Eu vou atravessar? É escolha. Ah, mas está escrito que você vai morrer. Não, todo mundo eu tenho certeza que vai morrer. Mas se eu posso fazer escolhas onde eu não sou uma pessoa egoísta, vou olhar só para mim, eu quero só para mim, eu quero eu. Não. Eu penso no nós. Então, assim, eu tenho uma família, eu tenho uma filha, vou me jogar na frente do caminhão? Não. Então, assim, esse ponto de vista, ele é muito discutido, né? Nossa, meu destino já está pronto. Eu acredito que eu posso mudar. Eu não acredito nessa parte quando todo mundo fala assim que você já tem... Assim, lógico, eu acredito no destino. Acredito em coisas que você tem que passar na vida. Isso é uma coisa que, não sei, eu acredito em mim que tem coisas que nós temos que passar. Mas é igual você falou. Nós temos escolha. Eu acho que um exemplo... A Priscila tem que passar por essa prova de fogo. Tá, e se a Priscila não quiser passar por essa prova de fogo agora? Lá na frente ela não quer passar. Eu acho que... Sim. Não sei, né? Eu não acredito em coincidência. Por exemplo, não acredito em coincidência. As coisas realmente acontecem, porque tem que acontecer. Eu acredito muito na lei do retorno. A lei do retorno eu acredito. Porque você faz e a lei da troca. Eu faço, eu vou receber. Outra coisa, será que eu estou aberta para receber o que é meu também? Porque as pessoas às vezes reclamam, nossa, minha vida não dá certo, nada chega para mim, mas aí você não abre. Aí você vai receber alguma coisa, olha, eu trouxe aqui para você. Não, obrigada. Ou a pessoa só reclama também, né? O que é o reclamar? É clamar novamente. Clamar, 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 clamar. Então, assim, como é que você olha a sua vida? Você tem que fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas para você. Tem um certo momento que a gente tem que pensar na gente, né? Porque é a minha vida e eu preciso estar bem para ajudar você. Então, vamos lá. Você está predestinado a acontecer algo com você.
Eu falo para as pessoas, vai acontecer muita coisa na nossa vida, porque tem essa lei do retorno, que você faz aqui, você paga. Para mim é assim, você fez, você vai pagar. Sim. Você dá o bom, você vai colher o bom. Reconhecimento é uma coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, quando passei no teste do teatro, eu achei que minha família ia pular, saltitar junto comigo, porque eu gritava. Passei, né? Wolf Maia, em São Paulo. Nossa, todo mundo queria estudar lá. Passei no teste. Aí eu cheguei em casa e contei. Passei. Olharam para mim e falaram assim, que legal. Você vai pagar quanto? Eu falei, como é que é? As pessoas viram o dinheiro primeiro na frente do que a felicidade. Ninguém olhou para mim. Aí eu falei assim, né? Mas, obviamente, na época eu era mais nova, discuti muito em relação a isso. Mas não adianta. É o que meus pais, é o que eles têm para me dar. Eu tenho que aceitar o que eles têm para me dar. Porque eles não receberam ou eles receberam daquela forma. Eu tenho a escolha de fazer diferente. A lei sistêmica fala. Você recebe um carinho com uma mão, eu quero dar com as duas. É uma escolha dar com as duas porque eu posso fazer diferente. Eu não preciso repetir o que os meus pais fizeram, ou que os meus avós, meus antepassados. Não. Eu tenho a escolha, por isso que é o destino quando você fala. Eu tenho a escolha. Eu posso repetir a vida de um padrão familiar, um sofrimento, por exemplo, ou eu posso tomar pulso, arregaçar as mangas e falar assim, vou tomar a minha vida. É o que eu fiz. Olha isso. Vou tomar a minha vida. E não tem obstáculo. Por isso eu falo, não tenho nada negativo. Eu tenho coisas que dói, falo, nossa senhora, isso machucou. Tá, mas o que eu tiro de bom? É isso que eu faço. Olha que legal. Eu quando eu falei pra você, né, que tem uma coisa que é parecida, que você contou do SUS, eu fiz a parte de teatro também, fiz em São Paulo, fiz um teatro chamado Estrada, e nós fazíamos apresentação de peças teatrais no Hospital de Câncer. Isso foi maravilhoso, gente. Eu falo pra vocês, é uma coisa que eu carrego com muito carinho dentro de mim. Eu tenho na minha memória cada sorrisinho, cada coisa que a gente fez ali dentro. E a primeira peça que eu fui apresentar foi um choque de realidade, porque eu ficava assim, você não vai chorar. Eu me dava tapa na cara e eu falava, você não vai chorar. Você tá ouvindo? Porque eu sou muito emotiva. Somos. Qualquer coisa. Então eu falei assim, presta atenção, você vai subir lá, você vai fazer o seu melhor, você vai dar risada e você não vai chorar. E foi. E eu fiz isso. Fui lá, brinquei, apresentei a peça, foi maravilhoso. No final, quando a gente estávamos voltando, a diretora do hospital chegou e falou pra nós, era lá no... Eu não vou lembrar o nome agora, era Casa da Criança, acho que era Hospital de Câncer da Casa da Criança. Era uma coisa, eu não lembro o nome, lá em São Paulo. E aí eu só sei que a diretora do hospital chegou e falou assim, vocês não imaginam a alegria que essas crianças estão lá dentro da sala. E aí eu peguei e falei assim, que você não imagina a alegria que nós estamos aqui. E fomos embora. Tudo bem, fomos embora. Aconteceu no meio do caminho, uma das pessoas do teatro, que a roupa era toda alugada e tal, falou, vamos lá que a gente precisa devolver as roupas, né? Vamos devolver e tal. No meio do caminho ele falou, vou passar na banca, vou passar na banca ali, vou comprar alguma coisinha pra gente comer. Aí eu peguei e falei assim, faz um jogo aí pra gente. Sabe aquele jogo de azar? Jogo do bicho? Jogo de... como que era? De raspadinha? Tá. Uhum. De raspadinha? Faz Nossa, um... raspadinha. Entregou sua idade, gente. Olha isso. Nossa, Ai. Entreguei minha idade também, Então, mas já falei, né? Falei, faz um jogo aí, compra aquele de raspar moedinha e tal. Ele, vou comprar 3 cartelas. Tá bom. Pegamos sentando no banco da Praça da Sé. As 3 cartelas. Todo mundo lá riscou. Todos ganharam alguma coisa. Sem brincadeira. Foram 4 cartelas. As 4 cartelas que ele pegou variado. Não foi sequencial, foi variado, foi escolhendo. Uhum. Todos ganharam alguma coisa. Era pouquinho? Era pouquinho. Todos ganharam alguma coisa. Por isso que eu falei pra você que tem uma coisa que acontece, não sei se é... Isso eu carrego comigo já faz... Nossa, faz muito tempo. Isso eu carrego comigo que eu falo, gente, são histórias que eu tenho, que eu não conto pra ninguém, mas que aconteceu e Sim. que eu lembro. Um exemplo, o hospital, quando nós fizemos a peça teatral, foi gratuito. Não cobramos nada. Foi uma coisa que nós fomos convidados e nós estávamos ainda em treinamento. Uhum. E saímos de lá e ganhamos. Pronto. Então eu falei Não assim... importa o valor, né? Não importa o valor.
Sério, a gente pegou aquele valor. E, gente, vocês não sabem, raspadinha é coisa de R$1, R$2, 50 centavos, R$5. Então, assim, foi exatamente esses nossos prêmios, tá? Ninguém saiu milionário de lá. Pagou o lanche, né? Pagou a água e o café deu pra pagar. Então, foi muito engraçado, porque todas as cartelas foram sorteadas. E isso eu carrego comigo, que foi uma coisa que... Nossa, faz muito tempo e eu não esqueço. E que bom que você não esquece. Eu dançava no Lar dos Velhinhos, em Campinas, porque eu sou campineira. E eu dançava, que eu tinha, sei lá, 12 anos, 13. Ia dançar, a gente levava bolo, fazia festa, porque ali são pessoas excluídas. Olha. Muitos familiares abandonam. Paciência, não estamos aqui para julgar o porquês, né, os porquês que deixaram lá, enfim, não importa. Mas eles pertencem a um sistema familiar. Então, quando a gente olha para aquilo, as pessoas olham para você querendo só um oi. Aliás, né, eu sou uma pessoa que ando na rua e não importa se eu conheço, se eu não conheço, eu vou tratar todo mundo igualmente e não vou conseguir olhar alguém fazendo alguma coisa, sei lá, um desrespeito dentro de um supermercado, gente. Cuidado. Eu já passei por isso, cuidado. Eu vou chamar atenção, eu vou falar assim, viu? Eu trabalho com comunicação não violenta, então, óbvio, eu não vou discutir e brigar. Mas eu falo assim, será que o senhor poderia ser um pouquinho mais educado? Será que o senhor poderia dar uma olhada aqui e tal? Porque as pessoas precisam entender, a gente precisa respeitar o outro. Quando a gente fala em relacionamentos, não é relacionamentos amorosos, não, relacionamento de pessoas, né? Duas, mais. Se relacionar ali, né? Eu preciso olhar para o outro. Né? As pessoas falam, você precisa ter empatia, tá bom? O que é empatia? Me colocar no lugar do outro. Não, não é isso não. O que é se colocar no lugar do outro? É você tirar o seu ponto de vista e colocar o olhar do outro, que você já sabe como que é, em você. Olhar com o olhar do outro, isso é empatia. Aí eu vou sentir a dor dele um pouquinho, que a gente não consegue sentir 100% que é do outro. Mas aí sim eu paro para analisar aquilo. Então, assim, as pessoas precisam entender o que é isso tudo. Porque a gente tem mania de querer impor. Sim. E eu entendo que as pessoas às vezes querem impor porque ela não é vista, porque ela é excluída da família, ou porque ela tem um conflito que se repete. Tem N coisa. Hoje a gente fala da terapia sistêmica com uma abrangência muito grande. Por isso que a gente desenvolve as pessoas. O que é se desenvolver? É fazer isso. É trazer esse olhar real. Trazer você para a realidade. Mas o fulano fez tal coisa para mim. Deixa para o fulano que é do fulano. Assume o que é seu. Olha, ontem aconteceu algo parecido, né, dentro do MEI. Porque assim, o MEI tem 1 ano de criação de projeto. O MEI, ele não é o podcast. O MEI, ele é um grupo. O MEI, ele é as mulheres empreendedoras. Quando eu fundei o MEI, foi dentro de uma reunião de homens, que é o BNI, acho que você já foi lá, né, Cá? Já. E eu fui lá, conheci, eu me espantei, porque eu achei a metodologia muito bem aplicada, que tem educação, tem explicativas, tem reuniões, as pessoas trocam networks ali dentro, mas eu não senti essa troca de energia entre mulheres ali dentro. E eu não percebi, não sei se foi só por ser uma primeira vez que eu fui, lógico que depois eu fui várias outras reuniões, que meu esposo faz parte, mas eu não percebi um exemplo, cadê as microempreendedoras ali dentro? Porque eles são empresários. Sim. Quem olha pro pequenininho? Exatamente. Então, assim, quando a gente fundou o MEI, eu falei assim, alguém precisa olhar pro pequenininho, pra boleira que tá começando agora, pra costureira, pra moça do artesanato, pra isso, pra aquilo. Então, assim, a Priscila, ela vem de uma humildade, assim, quando as pessoas me perguntam assim, Priscila, meu marido quer me bater toda hora, no bom sentido, tá? Não é nada de relacionamento abusivo, tá? Vai lá. Ele quer dar na cara e falar assim, para de ser humilde, você é muito humilde. Mas isso vem de mim, não sei como, vem de mim, eu sou muito humilde nesse lado, e foi quando a gente criou o MEI. Ontem aconteceu um fato que fiquei muito magoada, fiquei muito apreensiva, com palavras que ouvi que ofenderam, né? Palavras ofensivas relacionadas ao MEI. E aí eu peguei e falei assim, bacana, as pessoas acham que a gente tá ganhando dinheiro com o MEI, tô ficando rica! Tô ficando rica com o MEI. Vai, sim. Né? A energia, a melhor energia que você recebe fazendo isso, não tem valor nenhum, não tem dinheiro que pague Karen, você isso. foi nos 2 encontros, de manhã e de noite, né? Sim. Não foi uma troca de histórias tão maravilhosas ali dentro? E posso falar, eu tava super resistente, e não porque eu tava indo contra o projeto, não. Porque tem outros grupos que eu já tinha um conhecimento. Aí eu falei assim,
E eu perguntei para o universo, Mais um. joguei para o universo, né? Olha lá, as frases quânticas, né? Universo, o que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? Que se eu fizesse, eu mudaria a configuração dos meus dias, dos meus últimos dias. Porque eu estava questionando assim, o que mais eu preciso fazer para melhorar? O que mais eu preciso fazer para melhorar? O que mais eu preciso fazer para ser vista como profissional? Um objetivo era a área profissional. Exatamente. E aí eu resolvi. Falei, não, eu vou. Fui às 9, e aí eu falei, Pri, eu vou à noite? Pode ir? Pode. Fui à noite. E as pessoas chegaram para mim, e por isso eu falo, é aí que vem o reconhecimento, isso, só de olhar, eu falando ali, me apresentando, né? Daqueles 5 minutinhos. Nossa, que energia ótima você tem. E algumas pessoas que estavam ali foram no grupo. Foi no grupo que eu vi depois no... Olharam para mim e falaram assim, menina... Eu falei, o que é isso? Eu falei assim, então, isso é você se permitindo se conectar. E teve meninas que foram também na constelação, né? Que eu vi a Helga lá também, que faz parte do MEI também. Sim. A Aline também estava lá. Eu achei muito... A Débora também, a Gi. Eu achei que foi uma troca ali dentro, que é isso que eu falo. O MEI Qual que é a diferença do MEI? O MEI, ele é um grupo que ele acolhe, que ele cuida, que ele abraça, que ele ensina. Porém... ele não é, como você falou, um catálogo de não é um catálogo publicidade. Não, eu tenho, não vou falar regras, porque quando a gente fala regra é limitação, e limitação para mim é uma coisa que eu não uso na minha vida. Mas assim, eu tenho diretrizes para seguir que são importantes para que eu possa fazer com que aquele grupo ande. Então, Exatamente. Isso é interessante. O que vai ser, como vai ser, uma hora eu posso, uma hora eu não posso. É importante olhar para tudo isso. Exatamente. Isso é importante. E as pessoas que estão no projeto, que querem estar no projeto, que é uma coisa que eu me identifiquei, eu estou ali, eu tenho compromissos e vai existir trocas. Tem pessoas que não vão trocar e tudo bem, porque a gente tem essa conexão, Sim. essa afinidade. Agora... se eu sei de algo, eu vou e direciono. E constantemente a gente vê no grupo, né? Eu preciso disso. Já tem 3, 4, 5 respondendo. E tá ali. E esse direcionamento. Então, isso é importante. Você falou do BNI, é interessante porque ali, claro, como você falou, né? São grandes. São empresários, já tem a sua empresa, Tudo não tá bem. Começando agora. Mas eles começaram, tudo bem, são coisas Sim. grandes. Então, assim, é óbvio que o grande vai falar com o grande, porque às vezes o pequeno não vai suprir o que o grande precisa. Exatamente. A gente precisa ter esse entendimento e falar assim, nossa, mas empresários grandes são arrogantes. Não, eles não são. Eles batalharam para estar ali e não importa como eles batalharam. Mas o grande precisa de um grande para sustentar. E o pequeno precisa dos pequenos. Aliás, eu falo na parte comercial, quando eu trabalhei, que eu prefiro ter 50 clientes pequenos fazendo, sei lá, comprando 2, que se eu perder um, eu perco 2. E eu fico com 48, do que um de 50. Sempre falei isso. É igual eu falo, quando eu tava trabalhando no CLT, eu ouvi de uma menina que trabalhava comigo, que ela falou assim... Que eu falei pra ela que eu tava querendo sair. Eu falei assim, Amanda, eu vou sair, eu vou pedir demissão, afastamento e demissão, né? Cumprir os 30 dias. Porque a agência tá crescendo e a agência precisa da minha atenção. Porque até então o Sérgio falou assim, Priscila, a agência tá crescendo, eu vou ter que contratar uma pessoa, você vai vir junto comigo, a gente vai abraçar e vai fazer crescer junto. Ele me intimou. Então eu peguei e falei pra ela, eu vou sair e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai largar o CLT, que é um emprego registrado, que é um emprego seguro, que você tem uma segurança que todo dia 20 vai cair o seu salário para uma incerteza. Quem disse que CLT é segurança? Quem disse que CLT... Gente, ela me falou isso, e aí eu peguei e falei assim, Amanda, se tal pessoa quiser mandar você embora amanhã... Nada impede. Nem se você tiver gestante não impede, porque ela vai simplesmente pagar os seus deveres e te manda embora. Eu falei, então, o que acontece? Nada é garantido. Então, quando eu fui para a agência, que a gente fundou a agência, conseguimos novos clientes e tal, comecei a anotar, que eu tenho a mania de anotar em papelzinho, tá, gente? Eu ainda sou da época do papelzinho, da agenda, do post-it. Então, eu anoto os meus papelzinhos. Cliente X, cliente X, cliente X. Quando eu cheguei num patamar que eu tinha 10 clientes, opa, perdi um. Calma, eu tenho 9 ainda. Opa, sim. Perdi 9. Não, perdi um, continuei com 9, ganhei mais 2 lá na frente. Perfeito. Perdi um. Ganhei mais 3. Então, assim,
Quando nós tivemos a parte da pandemia, que foi uma parte que eu falo até para você, as pessoas seguraram o marketing, né? Vamos cortar custos normal. Nós já estávamos preparados para isso. Eu falei para o Sérgio, vamos perder clientes. Eu sei que vamos, porque época de pandemia, as primeiras coisas que eles vão fazer é cortar o marketing. Então, calma. Eu falei para ele, calma, vamos nos manter calmos e ver o que a gente pode fazer a melhor estratégia. Readequar. Pronto. Sabe o que eu fui fazer? Fui pegar os pequenos e médios empreendedores que estavam trancados nos seus locais de ambiente de trabalho e que precisavam de uma divulgação. Senão, até então, eles não iam resistir também. Sim. Nenhum comércio existiria. Então, assim, fomos atrás dos pequenos, na época de pandemia. Foi a época que eu mais vendi. Não tenho dúvida. É estratégia, é oportunidade. Tudo na vida é oportunidade. A questão é, você consegue enxergar? Não, mas eu só vou na oportunidade que vai me dar milhões. Tá bom, querida. Então, você joga na Mega Sena toda semana e se ganhar, parabéns. Se esforça. Só que eu vou buscar de uma outra forma, né? E eu imagino quanto esses clientes deram um boom para você também, né? Porque é um retorno, é uma troca, né? O que você fez na vida deles e que proporcionou, você teve seu retorno. É isso aí, isso é uma troca. Essa é a terceira lei sistêmica. Olha né? isso. É lindo. Então, você fala assim, a gente tá... o tempo todo o movimento tem as 3 leis. O cliente pertence a você. Você coloca a hierarquia, olha, eu vou até aqui e você vem aqui, tá bom? Você não é melhor que ele, o maior, não. Só que existe uma estratégia que você tem um objetivo e ele tá pagando para isso. Ó, a troca também. Você entende que tudo está alinhado. E quando você fala em empresa, que a gente também trabalha com constelação organizacional, você tem que entender que você tem uma estrutura, vem você, vamos falar, seu casamento é uma família que vem de famílias, vamos falar sistemas familiares, e todo mundo que faz parte, que você coloca dentro da sua empresa que eles pertencem, quando você dá essa chance, vamos falar, chance não, mas o olhar para eles, cada funcionário seu, desde aquele, né, que faz o cafezinho maravilhoso, todos eles têm um sistema familiar. Opa! Olha. Então, só para deixar a dica aí que a gente trabalha com pessoas. Que legal. Igual você falou agora, um exemplo. A agência Criade, ela tá crescendo de um patamar que, igual você falou, não é mais só a Priscila. Não é mais o Sérgio. A Priscila agora não fica mais de frente ali, atendendo e fazendo... Lógico, eu faço as reuniões com clientes. Eu capto as informações e eu repasso pro meu time. Você falou tudo, meu time. Meu time. Eu tenho um time maravilhoso. Gente, eu tenho um amor pelas pessoas lá. Desculpa, é 99,9% de mulher. 1% é o Sérgio. Então eu falo assim, é tudo mulher. Não é que a gente quer capitalizar ali só a mulher, não, tá? É que veio e a gente abraçou com amor e carinho. Então, assim, eu tenho uma mulher que trabalha conosco, uma menina. Eu vou falar mulher, ela é uma menina, ela é muito novinha. Ela trabalha no Rio Grande do Sul. Eu tenho um amor e carinho tão grande por ela, aniversário dela, eu mando presente. Ela mora lá? Ela mora lá. E trabalha com você? E trabalha comigo. Ai, que delícia, gente. Olha isso, ó a oportunidade. É tudo, né? A internet é tudo. É tudo. E ela nunca deixou a gente na mão em nenhum momento, assim. Um dia que ela teve um problema de saúde, no dia seguinte ela veio pedindo milhões de desculpas, falou, se vocês quiserem me mandar embora, eu vou entender e tal. Calma, você tá bem, Lau? O que te aconteceu? Você tá bem? Você tá precisando de remédio? Você tá precisando ir pro hospital, fazer exame? Ela não é registrada. Ela não é registrada, ela não é CLT. Eu contratei a Lauren através de contrato. Sim. Ela é CNPJ. Só que eu me preocupei em saber se ela precisa de um remédio, se ela tá bem de saúde, Sim. se tá tudo ok. Chegou em dezembro, mandei Colombo Pascoal pra ela. Aniversário dela, ela recebeu o iFood. Você quer meu endereço também? Ela viu, cara. Então, é isso, é esse carinho lindo. que a gente quer ali dentro, Sim, entendeu? Então, quando as pessoas começam a trabalhar com a gente ali, o abraçar o nosso time é isso, entendeu? É fazer parte, eu não coleto mais todo aquele peso que eu carregava dentro de mim. Sim. Que a minha cabeça estava entrando em parafuso. A Priscila tinha que atender o telefone, a Priscila tinha que marcar a reunião, a Priscila tinha que estar na reunião, tinha que fazer a mídia, tinha que postar, tinha que fazer arte. Meu Deus! O financeiro. E posso falar? Isso é um processo de Coisa. escassez. E não é porque porque a Priscila era isso, aquilo. Não, pelo contrário. Porque você aprendeu na sua vida que você precisava dar conta de tudo. E quando você começa a olhar num patamar que a sua vida está crescendo, está ampliando, e você consegue agregar outras pessoas que também você faz com que tenha essa conexão, exatamente a mesma conexão com você, que vai ampliar, é maravilhoso. Sim. E aí você vai delegando.
E você vai crescendo, porque as pessoas vão trazer. Só vai chegar pra gente, Priscila, pessoas que vão nos ensinar algo. Ótimo. E pasme, as pessoas que chegam pra gente, seja relacionamento amoroso, seja na profissão, seja na sua família com algum conflito, alguma coisa, são espelhos pra gente. Ela vem colocar um espelho na nossa cara. Então, assim, quando eu tenho, não digo eu hoje, mas também não vou falar assim, estou 100%. Não, eu sou ser humano, eu erro sim, tá? E assumo, eu erro, tá? E corrijo. A diferença é que eu não peço desculpa, eu corrijo. Então, assim, quando vem alguém pra mim, e eu acredito que aquilo me incomoda, eu falo, nossa, puxa vida, tal coisa dessa pessoa me incomoda. É o que eu tenho que corrigir em mim. Olha. Sempre. A pessoa chega pra você, ela mostra pra você até que ponto e o que você precisa mudar. Ou melhorar, ou ampliar. Então você vai falar assim, ele é ruim? Não, agradeço. Vem. Olha, pode vir. Aconteceu algo parecido, um exemplo, tem alguns clientes, igual você falou, clientes que vêm. Maiores clientes da agência hoje são agências. Ai, que delícia. Agências contratando uma agência. Uau! Entendeu? Então, assim, isso é uma maravilha. E Perfeito. você trabalha com a agência porque ela já entende o seu fluxo ali dentro. Então, aconteceu um caso que veio um cliente para nós, que não era agência, nada contra, só que ele estava desgastando muita energia. Uhum. De uma certa forma, assim, impondo certas coisas que até o meu limite não dava. Então, assim, até atendimento telefônico fora de horário e aquelas coisas assim que a gente fala, não, calma, vamos botar um ponto aqui. Sim. Chegou um momento que eu falei assim, não gosto de falar essa palavra, mas eu vou falar. Eu vou demitir esse cliente. Não dá, não serve pra gente. Nada contra. Ele pode encontrar outra agência que direcione melhor pra ele, porque pra gente não tem como. E você só identificou algo que não combina mais. E tudo bem, gente. Vocês podem falar não. Aliás, o não é maravilhoso. Eu aprendi. Precisa falar não na vida. Isso que eu ia falar pra você, Equilíbrio. Karen, como é que fala não? Foca em mim. Não. Não quero. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vem de uma educação que se você falar não, você está perdendo. Se você falar não, você está se excluindo. Se você falar não, você é chata. Você é mal Gente, educado. pelo amor de Deus. Eu preciso saber o que eu quero para minha vida. E o não, ele é muito importante. Ele faz a gente crescer absurdamente. E tem várias formas de falar não, né? Eu falo que a gente tem pelo menos 2 lados para se comunicar. Ou eu brigo, ou eu falo numa boa. Para falar numa boa, se você está nervoso, respira, acalma, dá seu tempo e vai lá e responde. Uhum. Mas precisa falar não. E o não para o outro que está escutando também é importante. Que legal. Por quê? Porque ele vai saber até o limite dele. Porque às vezes a gente faz tanto pelas pessoas, vai fazendo, e a outra pessoa não consegue falar não, ou não quero, e você vai fazendo. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, você chega numa paranoia e fala assim, nossa gente, mas a pessoa não vai me dar nada? Que é a troca? Aí você fala assim, tá, mas e aí? Coloca um limite na sua vida. O não é um limite na nossa vida. E muito importante. Olha que bom. Você falou de uma coisa agora que eu até lembrei de um caso de infância. A Karen já tá abrindo a minha constelação sistêmica aqui sem ela saber. Eu dei um não. Falam que eu sou meio bruxa. Não ela sou não, viu, tá? ó. Não sou. Eu dei um não pro meu pai quando eu tinha 12 anos. Uau! Só que a vida sistêmica, a partir dos 12, a gente toma a vida pra nós. Eu dei um não pro meu pai, eu vou ser bem sincera com vocês. Aquela minha vida que eu falo pra você, que eu trabalhava com festas e eventos com ele, e eu trabalhava lá nas barracas, eu tava tão cansada, e a gente tava trabalhando, e eu não lembro o que foi, eu não lembro o teor da história. Só sei que ele me desrespeitou em alguma coisa ali. Eu lembro da briga em si, que ele me desrespeitou em alguma coisa. E aí ele falou assim, você vem aqui, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele tá falando, eu já tava a paciência daquele jeito. Virei e falei, não. Peguei minhas coisas e saí. Falei assim, desculpa, se vira. Eu falei pro meu pai, gente, eu tinha 12 anos, eu peguei e saí. Eu fui numa cantina, fui lá tomar um suco de laranja, comi um pão de batata delicioso, que eu até hoje adoro aquele pão de batata. Sentei lá e fiquei. E lá tava lotado. Tava um monte de gente precisando atendimento e ele lá desesperado. Mas ele estava me desrespeitando. Ele estava tirando a minha paciência. Eu não estava conseguindo atender bem as pessoas por causa que eu estava ficando nervosa por causa dele. E eu simplesmente me retirei. Eu fiz errado. Bom, primeiro, certo ou errado é algo que é o seu ponto de vista. Então, não dá para falar. O que o seu pai, naquele momento, precisava... Depois disso,
Ele veio chorando me pedir desculpa que ele reconheceu o erro dele, tá? Pronto. Então, isso que é a melhor... É o desenrolar, né? Porque, assim, por quê? Existe uma necessidade sua naquele momento. Né? Um sentimento e uma necessidade. Às vezes, pela forma que a gente se comunica, e é muito importante a gente ter essa comunicação muito clara para as pessoas entenderem, não digo 100%, até porque não dá. Né? Mas o mais transparente possível, a gente precisa se adequar, estar ali naquele momento. E para você foi bruto daquela forma. Falava que seu pai errou. Eu não sei se ele errou, é o que ele pôde te dar naquele momento. Mas o fato dele vir, dele reconhecer, não tira dele a autoridade dele ser o seu pai. E também não tira de você o respeito em dar a ele. Porque ele é maior que você. Mas ele pôde, naquele momento, entender que daquela forma não ia ser bom. Como não foi. E tudo bem. E você, naquele momento, teve uma postura muito madura para a idade. E você simplesmente colocou um ponto final em algo. Ou um ponto e vírgula, vamos falar assim. Sim. Que depois veio uma conversa. E tenho certeza que vocês ficaram em harmonia. Melhorou. Não, muda. Por quê? Mudou totalmente. Não, muda totalmente. Relacionamento, seja familiares, em qualquer relacionamento, até de amizade, você tem que ter um limite. Isso é só um limite que você deu. E seu pai olhou pra você assim, nossa, eu não estou lidando mais... Isso, perfeitamente. Minha filha tá crescendo. Eu nunca tinha falado não pro meu pai. Bem, eu nunca falei de mais morre de alto medo. com meu pai. De morre Gente, de eu medo. nunca falei nada pro... Eu nunca falei, não, pai. E eu peguei e falei não pra ele. Minha mãe me educou com um olhar. Gente. Ela fazia assim. Eu faço isso com meu filho. Ela falava assim. Ela olhava assim e falava assim, nossa, vou apanhar tanto, que apanhei, hein? Nossa, mas apanhei muito, mas tudo bem. Não vem ao caso, mas Olha. ó, hoje eu sou quem eu sou. Mas a educação foi aqui, ó, no olhar. O meu filho. Só que meu filho não apanha. Meu filho nunca apanhou. Eu fui Não, muito minha de dar também não. castigo. Castigo, meu filho tomou bastante... Ele lembra até hoje dos castigos que ele teve. Vai. Eu tinha aqueles quadrinhos de castigo, sabe? Tipo assim... Melhorou, ganha estrelinha, não fez coisa errada, tirei todas as suas estrelinhas, você perdeu seu final de semana. Você perdeu sua televisão, você perdeu seu brincar na rua, você perdeu seu chocolate, você perdeu... Então, ele lembra até hoje desses castigos. Então, assim, eu dei um tapa no meu filho uma vez, que ele me desrespeitou muito. Ele realmente gritou comigo e me xingou, algo que ele não faz. Ele tem 12 anos e não fala palavrão. Legal. Criança de 12 anos hoje, Deus me livre, o que se tá fazendo na rua, né? Então, assim, ele tem uma educação dentro de casa que eu até falo, gente, coitado, quando ele for pra rua. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Não é uma constelação. Você foi educada assim? Não. Entendeu que você honra a sua história? Olha. Eu vou falar assim de uma forma indireta, porque quando a gente tem o estudo aprofundado, obviamente a gente tem um entendimento. Mas vamos lá. Inconscientemente, você recebeu uma educação que para aquele momento é a que os seus pais te deram. Sim. Ok. E você faz diferente com seu filho? Faço. Você entende onde está a escolha? Entendi. Entende seu destino? Olha isso. Tá aí essa resposta do destino. Olha isso. Eu não quero pro meu filho um exemplo, igual eu falo, eu não quero pro meu filho um exemplo coisas que eu passei. Então eu tento ser com ele, não vou dizer a mãe perfeita, que não existe, nem eu tento ser pra ele a melhor pessoa que possa estar do lado dele possível. Um exemplo, a amiga, a conselheira, a mãe, a parceira. Eu não tenho outros, só tenho um filho no momento, né? Não tenho outros ainda, quem sabe. Então eu tento ser a melhor amiga dele. Filho, o que você precisa? Conta pra mim. Todo dia, quando ele vem da escola, todos os dias. Como foi seu dia na escola? O que aconteceu? Vamos lá, senta aqui. Deixa a mãe olhar teu caderno. Filho, olha essa letra aqui, ó. Esse garrancho. Vamos caprichar nessa letra aqui? Ah, vamos, mãe. Pronto. Sabe por quê? Porque eu senti essa necessidade quando eu era mais nova. Então, olha que Eu interessante. senti essa necessidade. A sua necessidade traz para você um fazer diferente. Então, sua mãe foi ruim. Não, não foi. Ela foi o que ela pôde dar. Você Sim. recebeu o que recebeu. Você aprendeu e segue em frente. A única coisa que eu deixo para você pensar você nunca vai ser a melhor amiga dele. Conselheira pode ser que sim. E amiga, você vai ser mãe. Porque é bem diferente. E essa postura de mãe nós vamos ter com os filhos pro resto da vida. O que a gente tem que entender é que vai chegar um momento que eles vão tomar as decisões. E quando eles pedirem um aconselhamento, você vai estar ali. Mas
quantos pais, mas muitos pais, querem mandar nos filhos depois de casado. Tanto que na constelação existe os casamentos com constelações. Então, assim, uniões que a gente faz para justamente romper ali, fazer com que aquele casal ande com suas partes. Então, a gente consegue, inclusive, fazer constelações em casamentos. Eu celebro casamentos para isso. Olha. Você rompe ali, e o romper não é falar, está excluindo. Não. Estou dando um passo, olha, estou casando e faz com que os pais liberem para a vida os seus filhos. Ali eles estão construindo uma família. Se vai dar certo ou não vai dar certo, não importa. Mas é fazer isso. E pessoas que querem, que tem bodas, né? Pessoas que, cara, eu não casei, mas eu queria fazer bodas. Faz a bodas, e a gente faz isso também. Que legal. É muito amplo a terapia sistêmica. A gente trabalha frente Você trabalha a muitas um exemplo individual, um exemplo, a Priscila. Sim. O Sérgio, o casal em si, tipo assim, o casal é os dois em conjunto, é os dois separados? É assim, quando a gente fala de constelação, eu consigo constelar, por exemplo, algo da sua família e da família do seu marido. Quando eu falo em terapia, nós terapeutas não trabalhamos pessoas individuais, casais, familiares, muito amigos próximos. Por quê? Por conta de conflito. Uhum. Não trabalhamos. Entendi. E por ética também, né? Então a gente direciona. Terapia de casal? É com o casal. Mas na constelação, eu vejo sistemas, eu abro o campo de sistemas diferentes, porque você tem seu sistema, pai, mãe, avós, e seu marido também. Então isso eu consigo. Aí eu olho, dá para trabalhar. E tem idade? Filhos, a gente constela até 12 anos, de 12 a 14. Os pais podem constelar os filhos, algo específico. E a partir dos 15, eles que tomam a decisão. Você não pode chegar para mim e falar assim, cara, eu quero constelar minha mãe, porque ela fuma. E, gente, ela não tem consciência, eu preciso fazer com que ela pare de fumar. Quem tem que decidir fazer qualquer tipo de processo quântico é a mãe. Olha isso. O que você pode falar, chegar assim, Karen, eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Aí eu constelo, então, a Priscila, a relação dela com a mãe. Não a mãe. Não a mãe. Não, Entendi. É a relação da Priscila. Então, eu vou abrir o campo da Priscila. É óbvio que a mãe vai participar. Vai aparecer. No caso, quando é coletivo, a gente faz por representações. Então, outras pessoas representam pessoas da sua família. Né? Quando é individual, eu uso totens. A gente pode usar... Tem gente que usa bonequinhos, usa pedras, enfim. Né? Que é só um simbolismo. Mas faz individual. E aí, sim, a gente trabalha a constelação. Mas, eu vou constelar um adulto? Não posso. Você pode falar assim, Karen, dei de presente para uma amiga de aniversário, ela tá lá no Japão, e eu dei uma constelação para ela. Você constela? A sua amiga vai entrar em contato comigo, falar, Karen, eu permito que você abra meu campo. Aí eu abro o campo. Entendi. Né? Ela pode até assistir com uma câmera aberta, ou eu faço a constelação, anoto tudo, ligo para ela e falo. Aí tudo legal. bem. A pessoa tem que permitir. E quando você decide também abrir o campo para você olhar a sua história e entender a sua história e acolher, tem que permitir. Sem permissão a gente não faz nada. Que legal. Você falou de voltar, um exemplo, são constelações familiares, né? Você volta toda a sua linha genética, assim, para trás. Um exemplo, você vai fazer a constelação da minha mãe. Vai pegar a da minha avó, da avó dela, vai pegando... É assim que... É a parte da constelação? Vamos pegar um caso, vou contar um caso para você. Que eu queria falar exatamente isso. Casos que te aconteceu. Sim. Que você tem em mente que você... Até aproveitar a oportunidade, no YouTube, no meu canal, que eu reativei, eu estou colocando vídeos semanais, Ótimo. 2 vídeos semanais, e eu vou começar realmente a colocar casos de constelações que passaram por mim, ou até minhas. Não vou abrir quem é, obviamente, por sigilo, mas assim, qual era o conflito e o que foi olhado na constelação. Olha. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que me procurou que não tinha uma boa relação com o padrasto. Quando eu falo em padrasto, eu tô falando de um sistema dele, mas ela queria constelar a relação dela com ele. Entendi. Bom, vamos resumir para você entender. No campo entraram, né, várias pessoas, inclusive ela, a mãe, o pai. E existia no contexto uma pessoa excluída. Então você fala relação com o padrasto.
existia uma pessoa excluída. Quando o campo mostrou para mim, que a gente está ali para facilitar, que existia um tio dela, irmão da mãe, que foi excluído, e o campo mostrou que esse tio foi excluído por alcoolismo. Aí eu fui perguntar para minha cliente. Falei, você tem algum tio? Sua mãe tem algum irmão que é alcoólatra? Não. Falei, tá. Então, assim, ó, ali tá mostrando isso. E mostrou. E aí entrou no campo representantes dela, que ficou parada assim, olhando. Porque não era ali, né, o contexto da relação. Ela, a mãe, e entrou a avó. E entrou a avó, a avó materna, com os irmãos, os tios. E a pessoa que representava esse tio ficou assim o tempo todo, cabeça baixa. E a pessoa nem sabia quem a representava, porque eu faço de uma forma oculta. Eu não abro o tema, né? Sabia que ele era uma pessoa da família e falou assim, eu não consigo olhar para ela, que era a própria mãe. Bom, a gente faz toda aquela facilitação, ele aceitou olhar para a mãe aceitou ele e incluiu. Quando inclui, os olhares, você vê o processo, né? No próprio campo, entrando em harmonia. O que é essa harmonia? É entendimento. Porque nós não fazemos passe de mágica e fala assim, nossa... Não é do dia pra noite. Não. São entendimentos. E quem estava assistindo, quem a representava, enfim, as coisas foram... acontecendo. Colocando em ordem, ok? Uma exclusão, ordem, do grande para o menor, e assim aconteceu. Só que essa constelação aconteceu no sábado que antecedia o Dia das Mães. Tudo bem, fomos fazer o trabalho, tá. Essa avó que estava no campo chorou muito. E ela assistiu tudo, a pessoa que a representava. Passou o domingo, Dia das Mães, segunda-feira, meu telefone toca. Karen, preciso falar com você. Falei assim, nossa. Aconteceu alguma coisa. Pode falar, até porque eu brinco com as pessoas, né? Uma vez que você constela, entre aspas, né, a gente fica linkada até você ter um entendimento que eu possa auxiliar, porque as pessoas ficam perdidas às vezes, né? A constelação acontece. Não tem que explicar, não dá para explicar. O que sente na alma, sentiu na alma. O fato é que, quando você está assistindo, você vê as coisas acontecerem e você fala, tá, entendi. Tá, e aí você fica assim, nossa, será que eu entendi? Não pensa. Não tenta racionalizar uma constelação. Não tem regra, não tem... Você sente apenas isso. Bom, segunda-feira ela me ligou e falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Falei, ontem eu liguei para minha avó, mãe da minha mãe, para desejar feliz Dia das Mães. E ela disse assim, filha, eu preciso te contar uma coisa. Chorei tanto no sábado, mas tanto, eu não sabia por quê. Ela falou assim, sabe quem me ligou? Ela falou, não, vó. Ela falou assim, seu tio fulano de tal. Ele me ligou para desejar feliz Dia das Mães. Fazia 2 anos que ele não falava comigo. Olha Ela falou, nossa, avó, que bom, a senhora ficou feliz? Nossa, eu tô muito feliz porque ele reapareceu. Falou assim, mas por que ele sumiu, vó? Falei, filha, ele era alcoólatra. Ele se afastou da família. Aí quando ela me conta isso, eu tô falando de 24 horas. Karen, vai acontecer isso comigo? Não. Não tem precisão de absolutamente nada, porque você coloca em ordem. Então, quando você coloca uma pessoa, por exemplo, que estava excluída no sistema e ela tinha um conflito com quem? Com o padrasto, com outro sistema familiar. Mas refletia na onde? Na relação dela com a mãe. Olha a exclusão do tio influenciava no casamento que a mãe escolheu para ela naquele momento, que não era o pai dela diretamente, mas tinha esse desentendimento. E vai saber por que a mãe dela separou do pai também. Não sei, a gente nem olhou para isso, porque eu não posso olhar para a vida da mãe. Eu olhei para um conflito do que existia dela, dentro de uma casa da família. E era a exclusão de um tio. E esse tio foi incluído. E quando você inclui, inclusive abortos, tá? As pessoas não têm noção do quanto um abortado, quando é incluído na família, transforma o ambiente. Olha. Tá? E o campo mostra quando tem, né? Quando houve abortos, enfim, não importa. E é importante esse entendimento. Então, ela falou assim, eu tô boba com a constelação. Porque você perguntou se eu tinha um tio alcoólatra, eu falei que não. Esse tio reaparece no dia seguinte. E nem sabia. E ela nem sabia. Então, assim, eu gosto de contar essa constelação porque... Não é porque ela aconteceu no dia seguinte. Tem outros casos de pessoas que tinham, sei lá, doenças e a doença vai embora no campo.
Você pode constelar o que você quiser. O fato é, quando você se abre para o entendimento, porque a relação dela com o padrasto é outra. Que legal. Então, assim, por que é outra? Porque era um reflexo da mãe. Era um reflexo que a mãe passava para ela. E ela inconscientemente captou isso para ela. Então, ela foi a pessoa que conseguiu colocar esse conflito, trouxe de volta alguém que estava excluído na família e as coisas fluem. Que Né? maravilha. Tem uma facilitadora que eu conheço que ela fala que é igual tubulação de água. Né? O cano está fora, quando você põe o cano, o fluxo Ele da água vai. vai e é perfeito. E é isso. Olha, Essa é a técnica. a Uma gente das- fica falando e você fica pensando, né? Quantas coisas que pode acontecer, quantas coisas que fluem, que é maravilhoso. Sim. Ouvir cada história dessa, ouvir cada entendimento. Eu tinha um entendimento de constelação, que eu pensava que é... Não, eu tava vindo e o Sérgio falando pra mim assim... Será que tem alguma coisa a ver com estrela, com lua, com sol, com signo? Ela vai adivinhar seu signo. Ó. Olha, ele falando assim. Aí eu falei assim... Calma, vamos tentar entender, vamos para abrir a mente não só a minha, mas de várias outras pessoas que às vezes não entendem também. Sim. É igual eu falei do marketing, né? Todo Sim. mundo acha que marketing é só Instagram, Pois é. né? Marketing agora virou Ou Instagram. colocar um outdoor, né? Na rua, assim, esticar. Ai. Não é isso, gente. O marketing, o Instagram é o último, tá? Esquece. Antes do marketing tem várias e várias etapas. Então, assim, Caio, eu gostei muito de ter aberto essa minha mente para várias coisas. Com certeza você vai constelar a mim, você vai... Vamos olhar. Nossa, coitada de... E a terapia sistêmica, ela é ampla por quê? Porque como assim, eu trabalho esse desenvolvimento humano, é importante porque a constelação é uma das técnicas. Né? Então, assim, eu trabalho PNL, é uma reprogramação. Você fala da lei da atração que você gosta, quando a gente fala do Axis, gente, são frases quânticas que eu trabalho. Tem o Grabovoi. Então, assim, o que você lança para o universo? É o que você lança, você faz essa captação, essa conexão. E eu falo para todo mundo, quem assiste os meus vídeos no YouTube, vê. Pessoas divinas, bom dia, pessoas divinas. Por quê? Porque se eu sou semelhante ao Criador, eu também sou criadora daquilo que eu quero. Exatamente. Se eu sou criadora e eu consigo compartilhar, eu consigo mostrar tudo isso, opa, por que eu não vou ter o meu? Eu não quero Olha. que é seu, eu quero que é meu. Mas se eu posso compartilhar pra gente conseguir juntos, por que não? Então as pessoas precisam entender isso. E a minha vida transformou quando eu morava em Valinhos e eu voltei a ser empreendedora por conta de não estar no CLT, porque eu engravidei e grávida não, obviamente não é empregada. E aí então eu fiquei na minha casa até os 3 anos da minha filha. Voltei a trabalhar com massoterapia e aí eu fui estudando até entrar a pós-graduação na minha vida, onde foi desenvolvimento humano, comunicação não violenta. E essa e tal. virada de chave pra você? Foi exatamente uma frase que eu usei também depois que eu conheci Barra de Axis, conheci o Axis também, que foi, eu falava, o universo, o que eu tenho que fazer, que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, eu transformava minha vida. Essa frase eu falava lá constantemente, todos os dias, eu falei, acho que durante 6 meses, e me deu 5 minutos, eu falei assim, vou mudar para Indaiatuba. Olha, Aí meu ex-marido falou assim, como assim mudar para Indaiatuba? Eu falei, vou mudar para Indaiatuba. Eu tenho que transformar minha vida. E realmente foi, eu falo que foi um chamado. Eu vim para Indaiatuba, voltei para o estudo, mais ainda. E aí fui me desenvolvendo. A constelação entrou na minha vida porque eu já tinha sido constelada. Veio workshops, veio vários outros empreendimentos nessa área, né? Vários estudos. legal. E assim, hoje, mora eu e minha filha, maravilhosa. Tenho uma vida totalmente diferente do que de quando eu vim para Indaiatuba. Realmente eu transformei minha vida, eu vou falar que foi 360 graus. Que legal. Empreendedora. Olha isso, cara. E eu gostei muito de saber dessa sua parte de transformação, que é uma transformação, porque toda mudança que nós fazemos, igual eu falei, eu saí do CLT, do dia pra noite eu falei, e olha que eu já fui de várias áreas de CLT, porque até então eu não estava me reconhecendo dentro de uma área específica. Então eu fui de administração pra dentista, pra isso, pra aquilo, fui em várias áreas, eu não estava... Eu descobri marketing em logística. Olha. Em logística, que eu fiz curso de logística. Dentro de logística, gostei muito da parte organizacional. Gostei muito da parte de planejamento. Eu falei, opa, planejamento, organização, estratégias, marketing. Foram etapas até chegar no marketing. E tudo para organização, sim. Tudo pra Você organização. é de virgem? Sou de virgem. Acertou meu signo. Nossa.
acertou meu signo, viu? Olha lá, falei? Esses virginianos. Esses virginianos, viu? Então, ó, então eu fui pra essa área de... Entendeu? E dentro do marketing, se você falar pra mim, você gosta de fazer arte? Não. Você gosta de fazer vídeo? Não. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer a estratégia. Eu gosto de dar a ideia. Eu gosto de direcionar. Ó, vamos fazer assim, assim. Eu sou muito de programação. Data tal, X isso, X aquilo, vamos fazer isso. Pronto. Como vai fazer? Se virem. É dessa forma. Eu dou as ideias, mas agora eu fico mais na parte de escanteio. O time faz, entendeu? É exatamente essa minha parte. Você já deu um passo, né? Com certeza. E esse passo agora é essa transformação. Eu falo que mudança para mim é isso aqui, ó, Pri. Eu tiro daqui e mudo para cá. Continua sendo uma caneca de água. Quando eu faço transformação, ainda tem água, não posso virar, mas se eu virar ela de ponta cabeça e colocar um suporte, pronto, ela já não é mais uma caneca, ela é um suporte. Isso é transformar. Isso é transformar. Então, assim, quando eu acordo, me conecto, eu tiro uma mensagem, né? Depois a gente vai tirar uma mensagem para vocês, porque isso aqui eu elaborei, que é o que eu faço de manhã. Universo, qual é a mensagem para o meu dia de hoje? O que eu preciso entender no dia de hoje? E aí eu vou lá, tiro uma mensagem que eu mesma elaborei, dentro dos estudos todos, para que eu possa, então, ter a minha essência ativada. Isso é muito importante. E os grupos que trazem no SUS, seja o grupo aqui em Indaiatuba, em outras cidades que eu faço, é maravilhoso. Por quê? Porque é essa conexão dessa transformação. Você olha para algo que tem muita coisa por trás, para que isso seja o quê? Ampliado. Isso que é o mais delicioso, assim, eu sou apaixonada. Que maravilha, gente, olha isso. Cá, eu sei que no dia 18 vai ter um evento, né? Vai, aqui em Indaiatuba, dia 18, eu convido as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que compartilhem. Eu vou fazer um grupo, como eu faço quinzenalmente aqui em Indaiatuba, porém no espaço maior, dando oportunidade para as pessoas não só que gostam do sistema familiar, que gostam das constelações, mas que são empreendedoras. Por quê? Porque eu vou abrir esse network também. Então, as pessoas que estarão lá não serão só as mulheres do MEI. Para vocês que não conhecem o MEI, também ter a oportunidade de conhecer. Tem vários clientes que vão participar, isso é muito importante. E eu vou trabalhar o tema repetições. E a pergunta é, qual é a repetição na sua vida de algo que acontece, que vem do seu sistema familiar e que te atrapalha, que te incomoda? Então, assim, serão 40 vagas, que eu já não tenho mais as 40 vagas. Então, eu vou deixar o meu contato. As pessoas que tiverem interesse, façam as inscrições. Quinzenalmente, eu trabalho um tema. Então, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @KarenVier, com H no final, vocês vão acompanhar a minha agenda. Mas dia 18, quem puder estar junto, vai ser um grande evento. Maravilhoso. E pode ter certeza que vai bastante meninas do meio ali. Eu sou uma delas que vai também, toda a diretoria, que vai ser bem bacana, cara. Vai ser maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, mas assim, como é um grupo que vai ser, eu vou falar que é atípico, porque tem muitas pessoas, né? São 40 vagas, vai ser uma dinâmica sempre coletiva, e é algo que já está montado. Tá? Claro que vai ter coisas que acontecem assim na hora, e na hora a gente facilita. Mas todo mundo vai olhar para essa repetição. Todo mundo vai estar ali naquele momento de troca. É muito importante. O que você fala influencia uma pessoa que está ali. Que de repente nem se conectou e fala assim, nossa, isso acontece comigo. Eu gosto da terapia em grupo por conta disso. Eu faço as constelações em grupo, presencial, que as pessoas fazem, porém, quem vai na constelação também participa da dinâmica. Por isso tem inscrição que a gente cobra. Nesse dia específico, a inscrição é voluntária. Então, eu deixo bem claro, você vai sentir no seu coração o quanto vale a inscrição. Porém, ela faz antes, né, para garantir a vaga. Então, assim, o quanto aquilo valeu para mim, o quanto vale, né? As pessoas que me acompanham sabem o quanto o seu valor. Eu cobro, né, que é o valor mínimo de R$32. Mas nesse dia, para esse evento, está aberto. Então, as pessoas que quiserem, faz o Pix, que é o meu próprio celular, manda para mim, a gente reserva a vaga, e eu tenho certeza que vão sair assim, ó. Né? Então, ok. Cá, gostaria muito de agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz do nosso bate-papo. Foi algo que abriu a mente, tá? Foi algo que consegui compreender e entender. Com certeza estarei no dia 18. Oba! Eu, minha família. Não só no dia 18, mas quem sabe fazer uma constelação pessoal também, que eu acho muito interessante.
E para quem quiser conhecer a Ká também, tá? Eu vou deixar os contatos dela aqui para vocês na nossa descrição. Conheça um pouco mais sobre o trabalho, entra nas redes sociais, vai no YouTube, do canal do YouTube, procura um pouquinho mais entender o que é constelação sistêmica, entender a parte da terapia, entre nos vídeos, acesse, pegue o maior número de informações possíveis para você cessar as suas dúvidas. E caso ainda tenha dúvidas, a Ká, ela vai estar à disposição para poder estar tirando para vocês, tá? Entra no Messenger, conversa, ou se quiser mandar na página do MEI os contatos da Karen, a gente deixa para vocês também, tá? Ká, uma mensagem? Bom, vamos tirar uma mensagem. Bom, a mensagem que eu sempre deixo minha, que é o slogan que eu trabalho. Nós somos um elo de uma grande corrente. Então, eu não faço nada, absolutamente nada sozinha. A minha parte eu sei fazer tecnicamente, porque eu facilito. Porém, eu preciso ter sempre pessoas comigo. Para uma corrente acontecer, eu tenho que ter mais de um elo. E para que a gente possa transformar a vida, eu tenho que dar o primeiro passo. Olha. Então, assim, estar em grupos, estar em movimentos, por que não? Vou deixar você tirar. Uma mensagem para hoje? Olha lá, eu vou pegar, vou ver se eu consigo pegar um rosinha aqui, hein? Olha lá, vai pela cor, hein? Pela cor, hein? Aqui. Leia. Entenda o outro. Uhul! E isso, para quem quiser adquirir, também são as frases que a gente trabalha. Eu trabalho com 2 kits, o 1 e o 2, para essência sistêmica. São 60 mensagens que você pode tirar diariamente. Que legal, cara. Fica no meu contato. Olha, muito obrigada, gostei bastante, viu? Porque eu entendo o outro, já tá vindo uma outra coisa na minha cabeça que pode até, quem sabe, ter sido isso, que às vezes eu tô com isso na minha mente, foi bem direto e reto, viu? Conexão. A conexão. Eu queria dizer muito obrigada pela participação, viu, Ká? Muito obrigada pelo evento, vamos sim. E você que tá do outro lado também, muito obrigada por ter acompanhado o nosso podcast nessa noite maravilhosa desse domingo, que você tenha uma excelente segunda-feira, tá? Como eu falo, o MEI ele é um grupo que cresce a cada dia mais, uma conexão, um acolhimento com todas as mulheres, tá? A mensagem que eu quero deixar hoje, até porque aconteceu coisas com a gente durante essa semana, eu respeito, eu agradeço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho e eu sei até onde eu posso chegar. Muito obrigada por todos. Uma boa noite. Boa noite.